no livro de Números, eu ia falar até Evangelho de Números, né? Não é um evangelho, mas a gente tem visto que tem muito do evangelho no livro de Números. Números capítulo 19. Ouçamos a palavra do Senhor, irmãos. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entregá-las-eis a Eleazar, o sacerdote. Este a tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro, hisopo, estofo, carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as vestes e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial e será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará o seu corpo, e imundo será até a tarde. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha, depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora é oferta pelo pecado. O que apanhou a cinza da novilha lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que habita no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será há 7 dias. Ao terceiro dia e ao 7º dia se purificará com esta água e será limpo. Mas se ao terceiro dia e ao 7º dia se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver serão imundos 7 dias. Também todo vaso aberto sobre que não houver tampa amarrada será imundo. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou na sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. Um homem limpo tomará hisopo e o molhará naquela água, e a aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo o utensílio, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos, ou em alguém que foi morto ou que faleceu, ou numa sepultura. O limpo aspergirá sobre o imundo ao terceiro e 7º dias, purificá-lo-á ao 7º dia, e aquele que era imundo lavará as suas vestes e se banhará na água, e à tarde será limpo. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora sobre ele não foi aspergida, é imundo. Isto lhe será por estatuto perpétuo. O que aspergir a água purificadora lavará as suas vestes, e o que tocar a água purificadora será imundo até a tarde. Tudo que o imundo tocar também será imundo, e quem o tocar será imundo até a tarde. Amém. Vamos orar ao Senhor.
Santo Deus, nós pedimos a Ti mais uma vez, abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Desimpede, Senhor Deus, os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz. Fala-nos, Senhor Deus, nessa manhã poderosamente. Se for necessário, nos exorta. Se for preciso, nos humilhe. Mas nunca, Senhor, aparte de nós a profecia. Nunca retire de nós, Senhor Deus, o Teu Espírito. Nunca te negue, Senhor, a falar conosco. Por meio de Cristo nós te pedimos, Senhor. Atende-nos agora. Amém. Existem atividades que parece que elas não terminam nunca. Quando você acabou de fazer, pouco tempo você sabe que precisa fazer novamente. Por exemplo, as donas de casa sabem muito bem o que é isso. Você terminou o almoço, aí vai para a cozinha, lava tudo, todas as louças, todas as panelas, areou tudo, fica aquela coisa maravilhosa. E aí a mulher sai dali, né, o homem que se foi ajudá-la também, os filhos que também podem ajudar, eles saem dali e dizem, terminamos. Mas daqui a pouco dá fome de novo. E você vai na mesma cozinha que você acabou de limpar e vai ter que preparar tudo de novo, e sujar tudo de novo, e limpar de novo. E no final você vai dizer, terminei. Até a próxima refeição. Os que compram algum bem de maneira parcelada, 10 vezes, 24 vezes, 48, 60, quem compra casa 300 meses, é uma coisa a longo prazo. Você compra a casa, é uma alegria tão grande assim, pronto, comprei minha casa. Na verdade você não comprou, você adquiriu uma grande dívida, né? E você paga a primeira prestação e diz, paguei, mas você já está devendo a próxima, já está contando 30 dias para a próxima prestação. E é uma alegria que é um alívio muito temporário, porque daqui a pouco volta tudo de novo. No emprego, o vendedor, né, é a única profissão que todo dia ele amanhece desempregado, porque o vendedor só tem emprego se ele vender. E é interessante que a venda de ontem já não vale mais para hoje. Ele tem que vender todo dia. E quando ele mata o leão do dia, é a expressão que sempre os vendedores usam, terminou o dia, ele atingiu a meta, então ele diz, cumpri com a minha obrigação, encerrei aqui os meus trabalhos. Mas ele já está pensando no amanhã. Ele quer pensar como é que ele vai resolver o problema de amanhã, porque é uma atividade que ela se renova todo o tempo. Essa é a imagem perfeita da nossa vida espiritual. É como a louça suja que você precisa limpar todo dia. É como a venda que precisa ser feita todo dia. É como a atividade que você precisa cumprir todo dia. E quando você pensa que terminou, você precisa fazer tudo de novo. Quando você pensa que está limpo, tudo se suja de novo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é exatamente esse o tema do capítulo 19 de Números. Um sacrifício de purificação, uma água purificadora, que vai acompanhar o povo de Deus. Veja, não é um sacrifício único. Para aqueles que se lembram, por exemplo, do primeiro dos sacrifícios do sistema sacrificial, o holocausto, um sacrifício perfeito, único, mas esse não. Esse é um sacrifício repetido.
Todo o tempo, todo dia ele era refeito. E qual era o motivo de ser repetido? Primeiro, por ser imperfeito, e nós vamos depois perceber que a finalidade disso aqui é apontar para um outro sacrifício perfeito, mas porque nós sujamos todos os dias a nossa veste nupcial, com a qual vamos nos encontrar com o Senhor. E é preciso nos lavar e voltar novamente à caminhada. Todo dia da caminhada cristã é necessário a purificação. Observe que é uma lei que foi prescrita pelo Senhor. Observe no verso 1 e 2. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo. Então, quando você observa uma lei como essa, que foi prescrita por Deus, e você se encontra no Novo Testamento, você pode dizer, então é uma lei que não faz mais parte da vida da igreja. É uma lei que não tem mais nada a ver comigo. Em partes é verdade. Você não vai precisar matar um novilho. Você não vai precisar de uma água purificadora. Você não vai precisar de um sacerdote. Mas nós lemos aqui no momento de contrição. Veja, o simples fato de termos um momento de contrição, que é repetido todo domingo, manhã e noite, e que deve ser parte do nosso culto particular, individual, do nosso culto particular em família e do culto particular, do culto público na igreja. Só esse fato de ser repetido já nos mostra que é um princípio aqui da lei que permanece. Caíram todos aqueles elementos que eram passageiros. Caiu a água purificadora, em um certo sentido. Caiu o sacerdote. Caiu a ideia de tocar no morto. Mas a lei permanece. Eu preciso visitar e revisitar os pés do Senhor para ser purificado. Uma lei que ela vai permanecer. Como é que era feito esse sacrifício? Segunda parte do verso 2: dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado o jugo. Eu fiquei intrigado porque o perfeito é sem defeito, né? Mas ele repete, ele diz perfeito, sem defeito, sem mancha, sem mácula. Essa novilha não pode ter nada, absolutamente nada, que depreenda contra ela. Nem pode, nem mesmo ter levado jugo. Ou seja, é uma novilha nova. Ela não foi ainda um animal de carga. Ela não foi colocado absolutamente nada sobre ela. Ela é perfeita. Os joelhos não são tropegos. As pernas são firmes. Ela está perfeitamente habilitada para toda boa obra. E nós estamos sendo aperfeiçoados para toda boa obra por meio do Cordeiro de Deus, que foi perfeito no seu sacrifício. Até a cor da novilha faz parte daquilo que estava sendo trazido como mensagem para o povo. Observe, a novilha tem que ser vermelha. Você não vai encontrar em nenhum outro sacrifício do Antigo Testamento. Você pode procurar. Não tem nenhum outro sacrifício que ele traga esse elemento, novilha vermelha. Somente esse. É um sacrifício único nesse sentido, porque a cor da novilha importa. Isso porque você não tem aqui o elemento sangue sendo tão evidenciado. Vai haver uma menção do elemento sangue no verso 4, observe. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes, mas em nenhum outro momento o sangue ele é retomado. E nós sabemos que o elemento purificador mais potente do Antigo Testamento é o sangue. Então, como é que um sacrifício de purificação, ele praticamente não fala do sangue? É porque o sangue está representado na cor da novilha. Ela é vermelha. Veja, Adão, o nome de Adão vem de Adamar, da terra.
E essas conexões no hebraico são muito fortes, né? O que é concreto passa para o abstrato. Aquilo que você vê passa a ser elemento da língua. Então, quem é Adão? Adão veio da terra. Como é o nome da terra? Adamá. E a cor? A cor é a terra vermelha. Então, Adão é um vermelho. Se você pensar nisso, você vai entendendo que a língua hebraica ela é muito rica nesse tipo de significado. Adão não é simplesmente aquele que veio da terra, mas é aquele homem vermelho. E o segundo Adão, coberto de veste escarlate, vermelho, foi coberto do seu próprio sangue, que foi vertido na cruz do Calvário, para nos purificar de todo pecado. A novilha vermelha não é por acaso. O elemento sangue está sendo trazido aqui, porque segunda carta aos Hebreus, no capítulo 9, verso 22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não é só porque a novilha é perfeita, é porque o sangue precisa ser derramado. Agora, qual foi o pecado desse povo? Eles precisam ser purificados, precisa ser contínuo, precisa ser uma ovelha perfeita, sem defeito e vermelha. Mas o que foi que eles fizeram? Qual o grande mal desse povo? O texto ele tem duas partes, observe comigo. Verso 1 até o versículo 10 é bem demarcado, é aquilo que o sacerdote vai fazer, é a purificação do sacerdote. A partir do verso 11 em diante, até o final do capítulo, verso 22, você tem uma repetição de uma palavra ou de elementos que tem a ver com essa palavra, é a morte. Veja, verso 11: aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem. Aí você vê no verso 13: todo aquele que tocar em algum morto. Isso vai se repetir, verso 14: esta é a lei quando morrer algum homem. Isso se repete, verso 16, e assim por diante, citando osso, ou falecido, ou morto, mas sempre tendo a ideia da morte. O que tocou no morto. Ou seja, não é simplesmente o trabalho do sacerdote na tenda da congregação, mas o trabalho relacionado àquele que precisa se purificar porque tocou no morto. Qual é o problema da morte? Porque há uma lei como essa que para alguém que é desavisado, não conhece a respeito do significado bíblico, vai dizer: que povo supersticioso, que povo antigo, antiquado, um povo sem conhecimento, porque eles tinham medo de tocar no morto. Eles achavam que ficavam impuros por tocar no morto. Mas aqui não é medo da doença que o morto pode trazer, não. Aqui é porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. Então, tocar no morto, tocar num osso, tocar num cadáver, é você tocar no salário do pecado. É você se aproximar do pecado. Então, por isso que precisa ser purificado. Porque eu me aproximei, eu toquei no que é imundo. Às vezes por ignorância, às vezes por conta que eu tropecei no caminho, mas eu toquei no que é imundo. E aí eu preciso ser purificado. É porque a morte veio parar justamente no capítulo 19. Porque a morte já era tema anterior. Volte comigo. Capítulo 16. No mesmo livro você tem a rebelião de Corá, Datã e Abirão. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Os levitas se revoltam contra o sacerdócio de Arão. E eles vão fazer uma revolução e vão dizer: nós também queremos fazer o mesmo trabalho que vocês fazem. Os irmãos lembram dessas pregações? E qual foi o castigo? Verso 20 em diante. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei num só momento. Se separe do imundo. Arão, tire a congregação do meio desse povo, eu vou consumi-los. E Arão vai, intercede, mas muitos ainda morrem
por conta do castigo de Deus. Capítulo 17, o bordão de Arão floresce. O que isso quer dizer? Deus vai mostrar quem realmente ele escolheu. São 12 bordões, e somente o bordão de Arão floresce do dia para a noite, da noite para o dia, e ele é mostrado ali, ele é o líder desse povo. Capítulo 18, tendo sido revelada a liderança de Arão, então vem os direitos e deveres dos sacerdotes. Aqueles que são filhos de Arão, eles têm grandes deveres diante do povo de Deus. E é interessante que a sociedade daquela época em Israel, ela era dividida sacerdote, levita e povo. Assim era dividida. Então no capítulo 18 foi a obrigação daqueles que são líderes, que eles precisam fazer e se purificar. O capítulo 19 agora já não trata diretamente com o sacerdote, já não é mais uma mensagem de purificação direta para o sacerdote, mas para o povo. O povo que viu muitas mortes no caminho precisa se purificar. Caíram muitos ali com Corá, muitos pela murmuração, e por conta que você vive numa congregação onde há impureza, é preciso que seja determinada uma lei para purificação. Porque qual o mal que pode acontecer se isso não for feito? Observe, no capítulo 19, vai ser dito, verso 9: um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial num lugar limpo, e será guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado. Isso vai se repetir. Você observar comigo a partir do verso 13: todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. As cinzas daquela novilha que vai ser queimada são cinzas que vão servir para a congregação. E se alguém não se purificar na água purificadora, essa pessoa contamina o tabernáculo. Você entende? O pecado, ele não tem poder sobre a minha vida apenas. Ele não contamina somente o indivíduo, ele contamina a casa, ele contamina a igreja. Em Levítico, quando eu pregava num dos textos de Levítico, os irmãos devem se lembrar da lepra, capítulo 13, 14, e havia uma parte do tratamento da lepra, que era a lepra na casa. Que coisa estranha, como é que uma casa tem lepra? Não é uma doença para um objeto, é uma doença para a gente. Mas a casa ficava com lepra, porque o indivíduo que morava na casa tinha lepra. E a lepra não era simplesmente uma doença, mas a lepra, ela mostrava como estava a vida daquela pessoa. A lepra era o castigo de Deus sobre o pecado. Então, quando eu, como pessoa individual, peco, e não trato esse pecado, confessando ao Senhor, buscando a purificação, porque esse é o grande tema do capítulo 19, buscar a purificação, não é ser puro simplesmente, porque é impossível para um homem na caminhada ser puro, mas é sempre buscar a purificação. Então, se alguém rejeita a purificação, não é só ele que vai ser impuro, a casa dele, família dele e a igreja. É por isso que o Novo Testamento fala que nós somos corpo, o elemento corporativo da igreja. Porque num corpo, quando o dedo... Você já imaginou? Você tem um dedo do pé que está com a unha encravada. Ele diz assim, uma unha encravada seria
na gradação de dor uma dor menor. Vai ter no seu pé para você ver. Né? Fulano reclama até de uma unha encravada. Depende da unha encravada. Se você não trata, aquilo ali vai infectar. E aquilo ali vai crescer e vai começar a dar uma enfermidade maior e maior. E você, se você não tiver cuidado, você vai perder até seu dedo. E aquilo vai gerar problemas no seu corpo todo. Existem problemas locais, que você, por exemplo, tem uma febre. O corpo todo fica né, doente por conta de um elemento. Essa é a figura exata para a igreja. Se o pecado não for tratado, toda a igreja vai sofrer. É a nossa responsabilidade, irmão. Nós pecamos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. É por isso que Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz: o problema, o que mata, o problema não é simplesmente o ferimento. Não é o ferimento que é fatal, mas é quando eu desprezo o remédio. A unha encravada não é fatal. O sujeito que tem, por exemplo, um câncer, está começando o câncer, muitas vezes não é fatal. Mas se ele rejeitar o remédio, ele vai morrer. O pecado mata. Não é isso que ele está tentando dizer. Ele está dizendo, mas tem remédio. Você vive no pecado, tem remédio. Não rejeite o remédio. Há purificação em Cristo. Há purificação em Cristo. E Cristo não é como este sacerdote. Esse sacerdote, ele é diferente de Cristo. Observe. Capítulo 19, verso 4 diz, verso 3: entrega-la-eis a Eleazar, o sacerdote, este a tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dele e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro e sopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as vestes e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial e será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará o seu corpo, e imundo será até a tarde. O homem limpo ajuntará a cinza da novilha e depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel. Para a purificação é oferta pelo pecado. O que apanhou a cinza da novilha lavará as vestes e será imundo até a tarde. Veja, Eleazar, o sacerdote, será imundo. O que lava as vestes será imundo. O que toca na cinza será imundo. O que leva a cinza será imundo. Todo mundo é imundo. Todos os sacerdotes que vão tratar da purificação do povo, eles mesmos são imundos. Aí o sujeito chega para ser exortado pelos pastores da igreja. Às vezes diz, às vezes não diz, mas pensa: quem é você? Quem é você, pecador, para dizer o que eu tenho que fazer? Os sacerdotes também eram pecadores, tais quais os pastores do Novo Testamento. A autoridade do pastor da igreja não reside na sua santidade, mas no poder que Cristo conferiu à igreja. A mensagem é maior do que o mensageiro. O poder da pregação, você não pode dizer: eu não vou ouvir essa pregação porque ele é pecador igual a mim. Então você está dizendo que a pregação nada mais é do que um discurso religioso de alguém que estudou e sabe dizer aquilo ali. Quando na verdade a pregação é a palavra de Deus. E quando o pregador fala fielmente o texto, é Deus que fala para você e não ele.
Todos são pecadores. O povo e os que vão entrar na presença de Deus pelo povo. Todos pecam. Mas ambos dependem de um sacerdote que é perfeito. Veja o que o autor aos Hebreus nos ensina. Hebreus capítulo 7. Os irmãos já devem ter notado que Hebreus sempre é um texto que a gente visita e revisita. Porque alguém já falou que o Hebreus é o pequeno Antigo Testamento da Nova Aliança. É a chave para você interpretar muitos textos da Nova Aliança. Hebreus capítulo 7, verso 20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependeu, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Veja, Eleazar foi um sacerdote, Cristo é o sacerdote. Aquele morreu, esse não morre, o sacerdócio dele continua. Verso 24: este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Ou seja, a novilha vermelha apontava para Cristo, o sacerdote apontava para Cristo, porque ele morreu derramando o seu sangue pelo nosso pecado, e ele é o sacerdote que não precisa se purificar, porque é perfeito. É por isso que, se você abrir comigo, por exemplo, Mateus capítulo 8. Verso 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-lhe ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Observe, um leproso, alguém que era imundo e indigno de chegar à presença de Deus, Cristo se coloca como sacerdote e vai até ele e diz: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Veja, ele não diz: não pode me curar, não é doença, é pecado. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. O Senhor pode me curar da imundícia do meu coração, dos meus pensamentos, da minha depressão, daquilo que eu penso e não deveria pensar, porque essas coisas não são doenças, simplesmente. São pecados, ansiedade, tudo isso eu preciso levar a Cristo como meu sacerdote. Não simplesmente para o médico, mas também para o sacerdote. Ele diz: eu quero, fica limpo. Mas o texto ele vai além e diz assim: tocou-lhe. Nenhum sacerdote podia tocar no leproso, porque se o sacerdote toca no leproso, ele mesmo também ele ficaria impuro.
Você viu que quando ele tocava ali na oferta, ele precisava se banhar e ficava impuro até a tarde. Mas esse sacerdote toca no leproso e o leproso fica limpo. Depois ele é convidado para a casa de Talita. Dizem a menina morreu. E ele vai e ele toca no morto e diz: Talita, levanta-te. E aquele que é puro por essência, quando toca no morto, que é o salário do pecado, ao invés dele ficar impuro, o morto sai da morte para a vida. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos salvou. Pela graça sois salvos em Cristo Jesus. É por isso que nós somos salvos, porque o nosso sacerdote toca na nossa impureza e nos purifica. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Volte comigo, por favor, ainda para Números 19. O texto vai falar das cinzas. Verso 9: o homem limpo ajuntará cinza da novilha e depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a purificação e a oferta pelo pecado. Ainda tinha isso, né? Você oferecia o animal era completamente queimado, e as cinzas do animal eram separadas das cinzas da madeira que podia ter sido queimada ali, e só a cinza do animal era levada para a congregação, para o benefício da congregação. Para que isso? Porque aquela cinza estava dizendo: alguém que era perfeito, que derramou seu sangue, porque a novilha era vermelha, morreu no meu lugar. Ou seja, eu não morrerei no final, eu não serei condenado no final, porque alguém já pagou a dívida no meu lugar. É a lógica do Evangelho. Porque eu não vou para o inferno, não é porque eu sou justo, é porque eu, sendo impuro, tive um substituto no meu lugar, e ele derramou seu sangue por mim. Agora as cinzas de Cristo estão sobre mim. Veja se não é a linguagem novamente de Hebreus, capítulo 9. Abra comigo. Hebreus 9, verso 9. É isto uma parábola para a época presente. Segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. Veja só o que ele está dizendo aqui. Aquilo que tinha sido dito no Antigo Testamento foi dito para apontar para a obra de Cristo. Porque qual é o trabalho aqui do autor aos Hebreus? É pegar o sistema sacrificial e mostrar que ele se cumpriu em Cristo, e dizer ao povo da nova aliança que vocês não podem voltar para aquela época, porque aquilo ali já se consumou no Senhor. Aí ele diz: aquilo era uma parábola. Veja no verso 9. Todo o sistema sacrificial nada mais era do que uma parábola para apontar para Cristo, onde se oferecia sacrifícios, mas esses sacrifícios não eram suficientes no tocante à consciência. Porque o sangue de bodes e de cordeiros e de novilha não pode tratar a nossa consciência. Isso vai ser dito novamente. Veja, verso 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, veja agora, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo.
Aquilo que Deus deixou como lei no Antigo Testamento apontava para Cristo. Então, na Antiga Aliança, quem cumpria, né, toda aquela lei, esperando na obra do Cordeiro, foi salvo. Mas se nós voltarmos àquelas práticas, nós estamos desprezando a obra de Cristo. Porque aquela prática, por ela mesma, não salva ninguém. Qual é a prova disso? O sacrifício não é eficaz para tratar a minha consciência. Que coisa que ele está dizendo aqui. O sacrifício não tem poder sobre a minha consciência. E a consciência é uma coisa que nós devemos tratar com muito carinho. Era comum você ouvir entre os puritanos eles dizendo: a consciência é um bem que Deus deu somente aos homens. Os animais não têm consciência. Você já viu um cachorro se arrependendo de ter feito alguma coisa e vindo pedir desculpa? Ele não se arrepende, ele não tem culpa, ele não pensa dessa forma, porque ele não tem consciência, não tem senso moral, ele age por instinto, simplesmente por instinto. Se você pensa que um cachorro se arrependeu de algo, pode tirar isso da sua cabeça, ele não se arrepende, ele age por instinto, não tem consciência. O diabo também não tem consciência, o diabo também nunca vai se arrepender, porque o diabo não tem consciência. Mas o povo de Deus, mas o homem tem consciência. Veja o que é que Paulo diz, Romanos capítulo 2. Verso 14 e 15. Quando os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Ou seja, se você conhece a lei salvificamente ou não, não importa, porque a lei gravada no seu coração, ela lhe aflige por meio da consciência. A consciência, irmão, sempre que você peca, sempre que alguma coisa de errado você faz, a consciência é como um aguilhão, ela lhe fere. O problema é que quando você vai vivendo no pecado, sem confessar o seu pecado, sem voltar para os pés de Cristo, simplesmente pecando e continuando, a sua consciência ela vai sendo calada. Consciência é uma coisa muito séria. Lembra quando Adão pecou pela primeira vez, foi o que aconteceu. Ele pecou e os seus olhos se abriram. Ou seja, a consciência dele afetou o seu coração. Ele correu e se escondeu do Senhor. Correu e se escondeu do Senhor. Só tem uma coisa pior do que ter a consciência pesando. Porque pecou. É pecar e não sentir a consciência pesada. Aí você já perdeu todo o freio. Então qual é o remédio para isso aqui? Volte lá para Números capítulo 19. Verso 11 em diante. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 vezes. Ao terceiro dia e ao sétimo dia se purificará com esta água e será limpo. Mas se ao terceiro dia e ao sétimo dia não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia.
Então a lei, quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver serão imundos 7 dias. Também todo vaso aberto sobre que não houver tampa amarrada será imundo. Todo aquele que no campo aberto tocar em algum homem que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão a cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. Um homem limpo tomará esopo e o molhará naquela água, e aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo o utensílio, sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. Veja como é que você pode ser impuro. Você tocou num morto, num cadáver. Você ia passando e você bateu num cadáver. Ou você estava numa tenda onde tinha um morto, você não sabia. Veja, você não está buscando o pecado, mas no caminho, entrou numa tenda, tinha um morto e você não viu, você tocou no morto sem querer. Você precisou, pelo trabalho mesmo, tocar na morte. Ou seja, você sim, por meio do dia a dia, da correria, você quebrou a lei de Deus. O que é que você vai fazer? Pega a cinza daquela novilha perfeita, joga na água corrente. Veja, não é água parada, é uma água que flui como rios de água viva, e você vai pegar e jogar cinza e vai aspergir sobre a casa do pecador, sobre a tenda do pecador, sobre a cabeça do pecador, sobre a família do pecador. E a cinza da novilha que foi morta sem defeito vai limpar a pessoa. Jesus Cristo, já próximo da sua morte, ele manda os discípulos todos se assentarem, e ele se abaixa e com água ele passa a limpar os pés dos seus discípulos. É interessante porque isso era comum acontecer. O mais baixo servo da casa, o escravo, quando os viajantes chegavam e andavam de sandália, não andavam com um sapato fechado como os nossos, então na caminhada o pé deles chegava sujo de poeira, então o escravo ia lá e lavava o pé. E Cristo está dizendo: eu, como escravo, como servo, eu vou servir aos meus irmãos e eu vou lavar o pé. A Igreja Católica Romana rapidamente desviou-se do caminho e fez disso uma cerimônia. Cristo nunca disse que isso deveria ser uma cerimônia na igreja. Ele disse: eu que lavo os pés dos meus discípulos. E aí Pedro, no meio dessa situação, ele chega e diz: Senhor, na verdade, eu deveria lavar os teus pés, não o Senhor lavar o meu. Aí Jesus disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem partes comigo. Porque Pedro não pode lavar os pés de Cristo, os pés do que é santo. Como é que um homem vai lavar o pé do que é santo? Aí Pedro diz: então, Senhor, não lava só meus pés, lava a cabeça e o corpo todo. Coisa de Pedro, né? Aquelas coisas que só Pedro diz. E Jesus diz: não, Pedro, para quem a água já lavou, ou seja, aquele que já passou pelo batismo, aquele que professou a fé, aquele que foi salvo, que a água purificadora já tocou na sua cabeça, não é preciso lavar o corpo todo, mas os pés. Ou seja, todo dia, quando eu chego em casa com os pés sujos do caminho, eu preciso ir até os pés de Cristo para me purificar de toda imundícia. Todo dia quando eu chego em casa para almoçar, todo dia quando eu chego em casa do trabalho, antes de dormir, antes de se levantar, todo dia é necessário confessar os nossos pecados, e Ele, que é fiel e justo para nos perdoar, purificará o nosso pé. Não tenha medo disso. Ao mesmo tempo, saiba, não é uma vez só,
Eu vi uma citação num sermão que eu ouvi, eu achei interessantíssima. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1. Verso 1 diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Veja só, a aparente contradição. Aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Ou seja, o sujeito é santo ou não é santo. Tem que resolver aqui. Ou ele já foi santificado, e aqui, né, até o verbo grego que é usado é de uma vez por todas, santificado, ou ele vai ser chamado para ser santo. Mas Paulo está dizendo as duas coisas são verdadeiras. Em Cristo, na nossa conversão, nós fomos plenamente santificados. Todos os nossos pecados foram pagos. Mas todo dia somos chamados para ser santos. Essa é a beleza do Evangelho que nós vivemos, irmãos. Não achamos que somos melhores do que os que estão lá fora. Mas somos diferentes, é verdade. Porque só pode se santificar quem já foi santificado. Quando um ímpio tenta viver uma vida reta, esbarra num problema. Ele é imundo por natureza. Só aquele que tem a água santificadora, purificadora sobre a sua vida, pode permanecer se limpando. Se você, durante a semana passada, sujou seus pés, eu sei que sujou. Tocou na morte, no pecado, sua consciência ferida. E eu espero que sua consciência permaneça lhe ferindo. É o tempo agora de deixar que Cristo lave os seus pés e você seja purificado completamente. Mas se você não conhece a Cristo e ouve um sermão como esse, eu não tenho outra conclusão para chegar senão que você está desesperado completamente. É hora de confessar o seu pecado, pedir para que o Senhor lhe santifique e continue lhe santificando, e confiar na obra do Cordeiro de Deus. Arrependa-se do seu pecado, creia no Senhor Jesus Cristo, e Ele tirará sua imundícia. Amém. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos orar ao nosso Senhor. Quero pedir a presbítero Luciano que faça uma oração pedindo ao Senhor que nos purifique de toda imundícia do caminho. Senhor nosso Deus, como bem diz a Tua palavra, a disciplina, num primeiro momento, ela não parece boa aos olhos do faltoso. Da mesma forma, quando o Senhor nos revela o nosso pecado, nos mostra as nossas impurezas, é de tristeza que se enche o nosso coração, porque nós não temos amor por estas coisas. É com espanto que nós recebemos a verdade de que todas as áreas das nossas vidas, tudo aquilo que nós tocamos nesse mundo está manchado com o pecado. Porque toda a criação, em todas as suas áreas, foi acometida desse danoso mal que acomete a cada um de nós, o pecado original, Pai. Mas logo em seguida, quando o Senhor, após nos revelar esta verdade, nos afirma, nos aponta o remédio que há no nosso Senhor Jesus Cristo,
aquele sumo sacerdote que, sendo puro, nos purifica, nos imputando a sua justiça, nos purifica de todo o nosso mal, de todo o nosso pecado, Senhor. Que maravilha! Aí nós vemos que é ter o Senhor revelando aos nossos olhos a impureza que há em nós, Pai. Porque o Senhor faz isso para que nós nos arrependamos e nos achegando a Cristo, recebamos das Tuas mãos a pureza, a purificação dos nossos pecados, Pai. Nos ajuda, Senhor, a nos apegarmos a esta gloriosa verdade, que o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, tirou o pecado que havia em nós, nos imputando assim a sua justiça, Pai. Nos ajuda, ó Deus, a que com essa verdade nós possamos ter um coração humilde, de reconhecermos o nosso pecado, para termos certeza, convicção de que só no Senhor Jesus Cristo é que nós alcançamos a redenção dos males que nós cometemos nesta vida, Pai. Nos ajuda a não confiarmos na nossa suposta justiça, mas que nós venhamos a descansar somente na obra do nosso Redentor, o Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Nos ajuda a nos apegarmos aos meios que o Senhor nos deu, para que nós busquemos cada dia parecermos mais com o Santo de Israel. Nos ajuda a sermos mais devotos na oração, na meditação da Tua Palavra, na alegria de participarmos do culto em congregação, Pai. Para que, enchendo a nossa mente e os nossos corações com a Tua Palavra, nós sejamos purificados por ela, Pai, no poder do Teu Santo Espírito. Para que a Tua Palavra ela nos afaste do pecado, Senhor. Não permita, Senhor, de forma nenhuma, que o pecado que ainda resiste em residir em nós nesta vida, nos afaste de Ti, Senhor. Nos ajuda, por conta do que o Teu Filho fez na cruz do Calvário. Ele conquistou salvação eficaz para as nossas vidas, Pai. Nos dá a graça de desfrutarmos dessa salvação de forma plena, tendo aquela certeza da salvação que a Tua Palavra nos ensina, para que sintamos ainda nesta vida o gostinho do céu. Nós Te oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a vida para nos livrarmos da morte deste corpo. Amém.